A gravidez é um momento que exige muita dedicação e alguns cuidados para que aconteça sem riscos e não cause tantos impactos para a saúde e o corpo da mulher. Um dos fundamentos principais para ajudar na saúde da gestante é uma nutrição balanceada. Nessa fase, surgem algumas necessidades que auxiliam no desenvolvimento saudável do feto, além da manutenção do bem-estar materno. Um aumento de peso é natural com o passar do tempo da gestação, assim como um gasto energético devido ao consumo ser maior. Com isso, a alimentação, vital em nossas vidas, ganha novas necessidades para o bom funcionamento do organismo da futura mãe. Para saber mais sobre o assunto, fique com a gente aqui no Bendita Hora. Para falar desse assunto tão importante, eu recebo aqui na Rede Vida de televisão Fátima Michelin, que é nutricionista, né, fitoterapeuta clínica, né, 25 anos de experiência, tá, olha, conhece tudo, sócia diretora da Dinâmica e Segurança de Aliança. Seja bem-vinda, Fátima. Obrigada, Muito obrigado, viu? Obrigado por você dispor do seu tempo para poder trazer aqui pra gente essa informação tão importante. Porque a gente não leva muito a sério esse negócio de alimentação, nem no dia a dia. Imagina, de repente, a gente, quando uma pessoa está gestando. É verdade que a mulher que está grávida, ela precisa comer por 2? Não. Não é assim que a mulher fala? É assim. Ah, eu tenho que comer por 2, né? Isso. Não é verdade. Principalmente no início da gestação, ela deve comer de forma balanceada, porque o primeiro trimestre é a formação total do bebê, né? Tá formando tudo. Então é muito importante a nutrição. É muito importante ter uma nutrição balanceada, rica em vitaminas e minerais, principalmente em ácido fólico. Ácido fólico, isso é importantíssimo. Ácido fólico, ele ajuda na estrutura, né, do desenvolvimento cerebral, da medula espinhal do bebê. Então, se você tem uma deficiência de ácido fólico, pode ocorrer do bebê nascer com graves deficiências. É verdade. A gente tem uma legislação que exige que a farinha tenha ácido fólico. Isso. Seja enriquecida com ácido fólico, Exatamente. né? É exatamente por isso. Porque, assim, o ideal é que, se a mulher está fazendo um planejamento para engravidar, que ela já comece a fazer uma suplementação nutricional. Olha, interessante. E, principalmente, já comece a usar o ácido fólico. Porque, normalmente, quando a gente descobre que está grávida, já passou um tempo, é verdade. Algumas semanas. E essas primeiras semanas, elas são fundamentais para o bebê ter uma boa saúde. Isso que ela está falando, às vezes tem problemas. A espinha bífida, geralmente, vem da deficiência. Às vezes pode ficar anencéfalo, né? Que é sem verdade, o cérebro. verdade. Então, a deficiência de vitamina do B9 aí. Fátima, aqui tem uma coisa das mulheres, porque é o seguinte, primeira coisa, a gente vive num mundo de muita preocupação com a estética. A mulher, quando fica grávida, ela tem uma preocupação muito grande. Não estou julgando, não, mas é importante que a pessoa tenha também. De manter, não engordar muito, né? Agora, de manter um peso que não seja muito tal. O que é mais importante? Manter o peso ideal, né? Ou deixar que coma o suficiente, engorde e tal. O que deve fazer? Porque não se deve engordar demais também Não, né? Não é adequado engordar demais. A gente tem um peso que geralmente os ginecologistas obstetras recomendam, né? Que é entre 9 a 12 quilos para você engordar durante todo o período de gestação. Independente de quanto a pessoa pese. Isso. Se é magrinha, se é gordinha, então não tem problema. Independente disso. É 9 a 12 quilos. Isso. Agora, uma pessoa que já começa a gestação com sobrepeso ou com obesidade, ela pode, inclusive, fazer controle de peso durante o período gestacional. Pode não sim. Não vai afetar na criança nada? Ela precisa ter uma alimentação, com certeza, balanceada, Isso. né? Mas ela pode fazer um controle de peso durante este período. O que não pode acontecer é ela comer errado, ficar comendo coisas que não tem nutrientes suficientes para o desenvolvimento do bebê. Mas se ela tiver o acompanhamento, principalmente o acompanhamento de nutricionista, desde o início da gestação, eu já acompanhei bastante gestantes, a gente consegue, inclusive, reduzir o peso, mas com uma alimentação lá calculada para esse desenvolvimento Isso é importante. saudável. Agora, olha que coisa.
quando a gente fala de uma alimentação balanceada, é uma alimentação feita para você. Sim. Depois de passar por uma nutricionista. Isso é importante. Não é ir no Google e procurar o que devo comer na gestação. Não é isso. Porque cada pessoa tem uma quantidade diferente. E a qualidade dos alimentos também, que o nutricionista vai ver. Sim. Então, a gente é individualizado, né, que a gente chama. Então, a nutrição, ela tem que ser calculada para aquela gestante. Porque não adianta eu pegar o cardápio da minha vizinha, a minha vizinha também está grávida. Então. Aí eu vou pegar o cardápio dela e fazer. Não é assim. Isso. Por quê? Porque a gente tem que verificar no sangue se tem alguma deficiência de vitaminas, algumas deficiências glicose, de minerais, alta, aquela se a coisa... glicose está alta, se tem deficiência de ferro. Tudo isso precisa ser avaliado em conjunto, o médico, né, o obstetra e o nutricionista. Aí, a partir do resultado dos exames, é que a gente faz um cálculo nutricional para atender esse bebê e deixar a mãe também bem nutrida. Atenção, isso significa que, além do obstetra, do ginecologista, além de tudo que você está preparando, tem que ter um nutricionista. A gente vai ver um VT agora que fala mais sobre a importância de uma boa alimentação para a gestante. Veja só, depois eu vou comentar com a Fátima. A alimentação de uma gestante é parte fundamental no desenvolvimento do bebê. Uma dieta saudável pode dar à mãe uma gestação ainda mais tranquila. Os alimentos que não podem faltar no prato da futura mamãe são os legumes, verduras e também as frutas, além do frango, carne bovina e também o peixe. As carnes de preferência devem ser grelhadas, assadas ou até cozidas, evitando assim as frituras. As refeições devem ser feitas cerca de 6 vezes ao dia, com intervalos médios de 3 horas entre elas. Seguindo essas pequenas dicas, sempre alinhadas também com o médico, você tem a garantia de uma gestação tranquila e mais saudável. Essa questão da alimentação ali, todo alimento pode ser comido na gravidez? Não. Assim, a gente orienta a não comer saladas cruas, principalmente fora de casa, por conta dos protozoários, dos parasitas, de toxoplasmose. Então, que é uma doença grave, né? Porque ela passa pela placenta. E no caso de verminoses, ela vai espoliar o corpo da mãe. Né? Vai tirar nutrientes do corpo da mãe, aumenta os riscos de infecção e tudo mais. Então, a gente pede para não consumir nenhum alimento cru, de verduras, frutas, fora de casa. Porque em casa, ela vai lavar direitinho, vai higienizar com hipoclorito. Então, aí é mais seguro, né? Mas, por exemplo, carnes. Não pode consumir carne crua, não pode consumir carne... Então, sushi, essas coisas, comida japonesa, nem vê? Não. Olha aí, tá vendo, gente? Principalmente no primeiro trimestre. Principalmente, porque no primeiro trimestre é aquele momento de formação do feto. E se houver algum problema ali, vai comprometer a saúde do bebê então, de forma irresolvível. Peixe cru, nada disso. Não, nada disso. Nada disso. Não. Aí, os outros alimentos, pode comer arroz, pode comer feijão, os cereais integrais. É importante comer bastante fibra. Porque geralmente o que acontece? A gestante, ela tem uma perda de movimento do intestino. Por causa dos hormônios mesmo, progesterona, beta-HCG. Constipação. Isso, aí geralmente dá constipação intestinal, o intestino fica mais preso, a digestão fica mais lenta, por isso que ela fica enjoada também, por causa dos hormônios. Então, você tem que comer porções menores, né, para poder ser mais fácil de digerir e comer mais fibras, para poder melhorar o funcionamento do intestino, para poder ter mais saciedade também, porque ela pode sentir muita fome, né? Então, se ela come fibra, ela tem mais saciedade. Então, leva mais tempo para querer comer. Agora, a questão é porque na roça que a gente falava isso, da roça, o pessoal fala, não pode comer peixe, mulher grávida não pode, mas então não tem problema. O problema é o peixe cru, então, né? O problema é o peixe cru. O peixe não tem então, problema, a gente tem que, é lógico, comprar um peixe de boa procedência, né? De um local que você saiba que
que tem higiene, que é seguro, e deve consumir peixe, porque peixe, principalmente de águas frias, tem ômega 3, É verdade. que é extremamente importante para o desenvolvimento neural do feto. Ô, Fátima, e o negócio de desejo? Existe mesmo esse negócio de desejo? Eu não sei se é psicológico, tá? Aí ela começa a ter desejo e não consegue controlar, tem que comer umas coisas malucas. Existe isso? Não, existe. Eu, por exemplo, quando eu estava grávida, eu tinha vontade de beber água gelada e eu bebia muita água gelada. Que isso? E assim, eu chegava a beber 5 litros de água gelada. Jesus amado, gelada mesmo? Gelada, sim, eu colocava dentro do freezer a Tá garrafinha. louca? Quando ela começava a congelar, eu quebrava Comia e aquilo. mastigava, inclusive, o gelo. Nossa, me arrepio quando fala mastiga, me arrepio. Eu tenho aflição quando fala que mastiga gelo. Então assim, existe sim. Agora, é lógico, eu tomava água. Água não tem caloria. Não tem problema. Não Mas se teria a pessoa problema. ficar com um desejo de comer coisa maluca. Eu quero comer sabão. Tem gente que tem vontade de comer sabão. Hã? Tijolo também. Então, mas determinados desejos podem ser deficiências nutricionais, né? Então, aí, se você tem vontade de comer tijolo, às vezes é deficiência de ferro, entendeu? Então, por isso que é muito importante ter esse controle com o médico, avaliar como que está a parte bioquímica do sangue, né? Para saber se tem alguma deficiência para repor. Ô, Fátima, nossa, tem tanta pergunta para fazer para a Fátima, que olha, nem se eu tivesse grávida. Antes da gente falar, a gente vai falar sobre chás. Será que existe chás que as gestantes devem evitar? Acompanhe comigo esse VT e depois eu vou falar com o especialista, porque ela é fitoterapeuta e nutricionista. Vocês vão ver. Durante a gravidez, as mulheres devem seguir algumas restrições para que a saúde do bebê seja preservada, e na alimentação não é diferente. Algumas comidas e bebidas não são recomendadas para quem atravessa o processo de gestação. Preparamos um quiz para você testar seus conhecimentos sobre o assunto. Quais destes chás são permitidos e quais são proibidos? Chá de arruda. Proibido. Este chá possui um efeito contraceptivo, então alerta vermelho. Chá de camomila. Permitido. Muitos acreditam que é preciso evitar este chá, mas apenas em excesso ele pode ser prejudicial. Estudos comprovam que o uso controlado deste chá pode ser bom para a gestante. Chá de erva cidreira. Permitido. Seu efeito é calmante para a gestante e para o bebê. Chá de boldo. Proibido. Uma substância tóxica chamada de ascaridol torna este chá perigoso durante a gestação. Chá de canela. Proibido. Mesmo com seus benefícios, este chá é associado com uma aceleração do metabolismo que pode causar danos irreversíveis à gravidez. Nunca se esqueça, informe-se sempre com seu médico. A informação é a aliada da saúde. Eu detesto chá, não gosto de chá de jeito nenhum, mas eu queria gostar de chá. Falei isso para um fitoterapeuta, é um absurdo. Então, você concorda ali com a... Sim, concordo plenamente, porque assim, a maioria dos chás, principalmente os chás que a gente chama de chás medicinais. O que é para eu saber o que é um chá medicinal? Um chá medicinal é aquele que tem uma ação preventiva ou de tratamento para alguma patologia. Sim. Geralmente, eles são vendidos em pacotinhos, que você vai em alguma casa específica, né? E ali, eles são separados por... onde tem o princípio ativo, que é a substância que faz o tratamento, né? Então, pode ser só a casca da planta, pode ser só a folha, pode ser só a raiz, pode ser só a florzinha, só a semente. Então, quando você vê chás que estão separados ali, só tem a folha, só tem a casca, só tem a semente, são medicinais. A maioria dos chás medicinais não tem estudo científico para uso seguro na gestação. Então, a gente já exclui. Então, evitar chá na gestação. Evitar o chá na gestação. Ótimo. Só deve tomar o chá se for recomendação de um médico ou do nutricionista que tenha que ter conhecimento de fitoterapia, que é seguro. Então, são poucos os chás que são seguros. No caso, erva doce e camomila são seguros.
Só que nenhum chá pode ser tomado em quantidades Mas não é nem só para gestante, para qualquer ser humano. para qualquer ser humano. Não Porque deve esse ser negócio de tomado. exagerar o chá é um perigo, né? Ele pode causar lesões no fígado, porque pode ser hepatotóxico, né? Pode causar problemas na gestação mesmo, com o bebê. Então, a gente pede para não fazer uso de chás. Porque tenho aqui uma plantinha na minha casa, eu vou fazer um chazinho. Não deve ser feito sem a orientação do profissional. É muito importante isso. Não, é importante você estar falando, porque às vezes a pessoa fala assim, eu vou substituir a água e vou só tomar chá. Faz um chá, bota na geladeira e dá-lhe chá o dia inteiro. É perigoso isso. É muito perigoso. Eu costumo dizer assim, o corpo precisa de água. Isso. Se você acha que água e chá ou refrigerante ou qualquer outra bebida é a mesma coisa, é só você tentar lavar sua roupa. Ótimo. Tenta lavar sua roupa Lava com sua roupa chá. com Coca-Cola para você E ver de que jeito vai sair. Então, não tem. É interessante Não isso. pode substituir a água. A água é água. Os chás, o máximo que pode ser tomado são 3 xícaras ao dia. Tá vendo, No gente? máximo. 3 xícaras ao dia. É. Fala de chá. Você quer café? Você toma café? Eu tomo. Ah, que ótimo, que beleza. Então- E você toma café como? Toma café com açúcar? Puro. Eu tenho raiva de quem toma café puro. Porque eu me sinto humilhado. Toda vez eu me sinto humilhado porque eu não consigo tomar café. Me sinto mal. Mentira, tô brincando. Mas café o gestante pode tomar? Café, como Porque, diz que café aumenta um pouco, Isso, acelera, a não acelera? cafeína. A gente não deve tomar substâncias que contenham cafeína. Então- Primeiro, porque por causa do estômago. Tá. Às vezes a gestante tem problema com pressão, pode acabar aumentando pressão. Então o devia ideal evitar. é evitar o café. Evitar o café. Isso. Ou só tomar um cafezinho de vez em quando, uma Isso. coisa assim, tá? Mas evitar. Porque sabia que quando a gente, lá em casa, a gente nascia, a minha avó, logo que a gente nascia, a avó dava café pra gente, frio, que absurdo. Sério? Dava um cafezinho. Por isso que todo mundo lá em casa, eu acho que gosta muito de café. Porque já dava um cafezinho pra gente, pra tomar. Olha que absurdo, porque tem uma substância que acelera, o metabolismo. Mexe É verdade. imediatamente. Ô, Fátima, é questão de manter o peso na gravidez. Quando a mulher estando fora do peso e de repente ela engorda muito e tal, ela pode fazer uma dieta na gravidez? Pode, acompanhada. Acompanhada. Porque se fizer uma dieta por conta, você vai perder nutrientes que são fundamentais para o desenvolvimento do bebê, principalmente nos primeiros meses. Por causa daquela questão da alimentação balanceada, né? Isso, por causa de todas as vitaminas e minerais que precisa. Depois, a partir do segundo e do terceiro, já começa o ganho de peso para o bebê. Né? Porque primeiro ele é formado bem pequenininho, tá então. ali. A partir lá do meio do segundo trimestre, ele começa a ganhar peso. E no último trimestre é que ele ganha mais peso ainda, porque aí é para preparar para nascer, né? Então aí ele vai nascer com 3,5 kg. Então ele ganha bastante peso nesse final. Então o que a gente recomenda é, no início da gestação, tentar ganhar o mínimo de peso possível. Se não ganhar, é até melhor. Bom, no início. É até melhor. Por quê? Porque quando chegar no final, principalmente no último trimestre, o bebê triplica de peso e aí você aumenta muito de volume. Então, nesse momento, você vai ficar com muito peso. Em alguns casos, pode ter uma suplementação de vitamina para as mães? Sim. Geralmente, o ginecologista, o obstetra já dão. O que eu já vi muito acontecer, até com pacientes que eu acompanhei, da gestante falar assim, não vou tomar vitamina porque a vitamina engorda, eu vou jogar a vitamina fora. E não tomar vitamina. A vitamina não engorda, gente, né? sinceramente. Então, assim, é importante entender que essa vitamina não é para a mãe, é para o bebê que está em formação. E se você não tomar, principalmente o ácido fólico, esse bebê pode nascer com deficiências. Então, para que não haja esse tipo de problema, que os médicos suplementam. Porque, às vezes, na forma de preparar em casa, você preparar errado, de cozinhar demais, o alimento perde nutrientes, né? Principalmente as vitaminas que são hidrossolúveis. A gente tá quase acabando, mas eu tenho um monte... Rodolfo, vou fazer rapidinho as perguntas porque a gente tá... A questão de bebida alcoólica.
Nada. Zero. Zero. Zero bebida Zero. alcoólica. Bebida alcoólica, não tem nada. dose de Isso. tolerância. Não existe essa, vou tomar, Não não existe. existe isso, não. É questão de, a mulher acaba tendo um monte de desconforto, azia, às vezes muita azia, né? Muitas vezes muita náusea, Enjoo. vômito. Tem algum alimento, alguma coisa que ajuda? O que a gente recomenda é que quando ela acorde de manhã, já na cama mesmo, ela deixe 2 bolachinhas de água e sal e consuma essa bolacha antes de levantar. Antes de levantar? Antes de levantar, a seco, sem tomar nenhum líquido. É. Porque geralmente o estômago já está cheio de líquido, por isso que tá. Então, isso. se você coloca essa bolachinha bolacha, lá. ele dá uma enxugada naquele líquido que tem dentro do estômago. Aí quando você levantar, você Aí não vai quando ter você aquela azia, aquela... Isso, é. Porque o ácido pode subir. É verdade. Isso, olha, também é chupar limão. Chupar limão, chupar limão. limão, comer abacaxi mais geladinho, também ajuda nisso. Chupar picolé de limão Isso também pra ajuda. azia. Pra azia, Isso é uma coisa pra interessante. enjoo. Eu também achava que o limão aumentaria a acidez, mas ele combate a acidez. Ele né? combate. Interessante. O abacaxi também, então, combate a acidez. Chega no estômago, Ele muda. Que coisa interessante. Muito, Por muito reação bom. química. Olha, você falou tanta coisa interessante aqui e tem tantas outras coisas interessantes para falar. Você vai voltar a gente para conversar. Eu acho muito interessante esse assunto de nutrição, muito importante. Gente, eu queria agradecer. Obrigado. Você não tomou café, eu não deixei você tomar, né, coitada? Eu dei o café e fico perguntando. É igual o dentista. Manda a gente abrir a boca e fica conversando. E fica perguntando, né? E a gente não fala. Eu botei café e fiquei perguntando pra você. Ó, a Fátima Michelin, que esteve conosco aqui, eu quero que você siga ela no Instagram, @Fátima Michelin, com QU, né? Fátima Michelin Oficial. Isso é muito importante seguir ela no Instagram, que ela tem um monte de dica lá pra você, gente. Muito importante. @Fátima Michelin Oficial. Ou então você se inscreva no canal do YouTube dela, que é ótimo, ó. Fátima Michelin Nutricionista. Fátima Michelin Nutricionista no canal do YouTube. Muito obrigado, Fátima. Obrigado mesmo, viu? É um prazer, Muito bom. viu? Foi um prazer.